te ter aqui nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 6. Atos 6. Meus irmãos, hoje eu vou pregar bem devagar. Nós tivemos 3 dias intensos, sem dormir direito, sem descansar. A gente foi para ministrar um dia, acabamos ministrando 3 dias inteiros. Mas graças a Deus estamos aqui em pé, bem, para a glória do Senhor. Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, multiplicando-se o número de quê? Discípulos. Toda multiplicação, ela é sinal de que algo está dando certo, sim? Sim? Não. Na cabeça natural dos homens, tudo que se está multiplicando está dando certo. Mas nós vamos ver algumas multiplicações durante a história humana, que por mais que pareça ter sido dado certo, não foram aprovadas por Deus. Quem se lembra da história da Torre de Babel? O trabalho multiplicou uma grande estrutura, sim? Mas aquela estrutura, ela tinha aprovação de Deus? Não. Porque nem tudo que está se multiplicando tem o favor de Deus sobre aquilo. A cabeça natural, ela acha que a multiplicação é uma bênção. Mas na cabeça de Deus, o que é uma bênção não é o que se multiplica, mas o quanto se é obedecido ao que Ele quer fazer. Aleluia! E dentro dessa história da igreja de Jerusalém, esse texto parece que é uma grande vitória, mas não é, uma grande derrota. Vamos continuar o texto. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Multiplicando-se o quê? O que foi que resultou na multiplicação? Houve uma queixa entre eles. Irmãos, quando há multiplicação, ela gera divisão. Se preocupe com isso. Quando a multiplicação, ela gera divisão, se preocupe com isso. Quantas pessoas têm multiplicado a sua riqueza, mas estão divididos em sua família? Quantas pessoas estão multiplicando os seus negócios, mas estão divididos com seus amigos? Toda multiplicação que gera divisão, nós devemos nos preocupar. O ser humano é um ser que ele vive para produzir coisas. Nós somos seres criativos. Somos pessoas que queremos ver as coisas serem multiplicadas. E por muitas vezes a multiplicação engana os homens. Porque os homens acabam pensando que porque algo está dando certo, aquilo está sendo aprovado. Mas na hora que as coisas começaram a se multiplicar dentro da igreja de Jerusalém, a divisão começou a se implantar. Porque nem tudo que está sendo multiplicado com o favor de Deus. Porque aquilo que Ele acrescenta não traz dores, e aquilo que Ele multiplica não traz divisão. Se na sua vida algo está dando certo, mas isso que está dando certo está matando coisas vitais da sua vida, não é Deus que está multiplicando. Talvez hoje você pode estar bem com o seu salário. Talvez hoje você pode estar bem com coisas na sua vida. Mas se isso que está dando certo está matando aquilo que Deus julga ser importante, tenha cuidado com isso. Porque nem tudo que está se multiplicando debaixo da aprovação de Deus. Continuando o texto. Aumenta um pouquinho para mim aqui, filho, por favor. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 reuniram-se e discutiram, dizendo:
não é sensato que negligenciarmos o ministério da palavra e da oração, a fim de servir o quê? As mesas. Repetindo essa frase para ficar no seu coração: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir as mesas. Querido, na cabeça dos apóstolos, o que era mais importante? Passar tempo com as escrituras ou passar tempo na mesa com os irmãos? Na cabeça dos 12 apóstolos da primeira igreja, dos pais da primeira igreja, qual era a maior preocupação deles? Era passar tempo com as escrituras ou passar tempo servindo as mesas? Eles disseram: não podemos negligenciar a palavra de Deus para servir a mesa. A palavra de Deus na vida daqueles homens foi colocada como suprema. Ou seja, eles estavam dizendo: não dá para nós continuarmos entendendo as escrituras se nós continuarmos servindo as mesas. Essa é uma preocupação daqueles homens. Aqueles homens achavam que o tempo da vida deles deveriam ser dada às escrituras, e que o trabalho com as mesas deveria ser colocado de lado ou ser dado para que outros executem. Querido, você sabe, o maior problema de um homem, de uma mulher de Deus, é não entender a balança da vida. Fale comigo forte: a balança da vida. Porque, querido, tudo na sua vida que não tiver em uma medida apropriada irá pesar em outra área. A vida, ela foi desenhada para ser um lugar de equilíbrio. Todas as áreas da nossa vida devem ser alcançadas pelo equilíbrio. E a vida de Deus, quando ela alcança as áreas da nossa vida, ela vem para trazer equilíbrio. É por isso que não adianta uma pessoa viver uma vida super espiritual se ela é super emocionalmente destruída. Ou não adianta uma pessoa viver uma vida super emocional se profissionalmente ele não consegue desenvolver. A nossa vida, ela deve ser uma balança onde as medidas devem estar equilibradas. Amém, queridos? E era algo que os apóstolos não entenderam. Eles falaram assim: nós vamos deixar as mesas de lado, não podemos servir as mesas, vamos apenas ficar com a palavra. Amado, todas as vezes que você diz que é um ser espiritual porque você passa mais tempo com Deus do que com as pessoas, você deixou de conhecer a Deus. Para aqueles 12 homens, conhecer a Deus era estar sozinho com Ele. Mas estar sozinho com Deus é apenas parte do processo. Porque no momento que você está em uma mesa, em comunhão com seu irmão, você pode ver o Deus que habita nele, e o Deus que habita nele se revela ao Deus que habita em você. O problema desses homens foi que eles achavam que sozinhos Deus iria se revelar a eles, sendo que Jesus, ele sempre levou esses discípulos a um lugar secreto chamado mesa. Nós achamos que os homens e as mulheres super espirituais são pessoas que passam dias com Deus. Querido, quantas pessoas passam horas no monte, quando descem no monte estão vazios de amor? Quantas pessoas passam dias em cabanas em monte, quando descem de lá continuam sendo enrolados, preguiçosos? Porque, querido, se na minha vida não tiver uma balança, não adianta estar bem em uma área, se todo o resto dá mau testemunho ao meu Senhor. O que adianta ser um super espiritual se na hora de pagar minhas contas eu não sou fiel? O que adianta ser uma pessoa super espiritual se na hora de tratar com a minha família eu não sou uma pessoa fiel? Amado, a espiritualidade não é ver face a face. A espiritualidade é a vida dele em mim, equilibrando todas as áreas da minha vida. Querido, quer conhecer uma pessoa espiritual? É quando Deus reflete todas as áreas da vida dele ou dela.
É por isso que quando Satanás veio para acusar Jesus, Jesus disse: em mim você não tem nada, Satanás. Na minha família eu fui fiel, na minha profissão eu fui fiel, na minha vida com meu pai eu fui fiel. Deus equilibrou todas as áreas da minha vida. Eu só não passei tempo com ele. A igreja tem que voltar para um princípio que foi esquecido: andar às mesas. Andar às mesas. Sabe o que a religião te ensinou e me ensinou? E desde quando o Alisson pregou domingo passado sobre a religião, o Senhor me ministrou muito, meu filho. E nesses dias que a gente passou nessas igrejas, o Senhor nos levou a falar só sobre esse assunto. A religião, ela te ensinou que para você ser uma pessoa espiritual, você precisa dar todo o seu tempo a Deus. Quantas pessoas largaram a sua profissão dizendo que queriam viver do ministério? Quantas pessoas deixaram de viver, irmãos, de ir no shopping, de sair com sua família, de viajar com sua família, porque achavam que isso não eram assuntos espirituais? Quantas pessoas se condenavam e se julgavam porque viam um irmão jejuando 10, 20 dias, e na sua casa tem tanta comida gostosa que talvez seja difícil jejuar um? Quantas vezes você trouxe esse peso para a sua vida porque você achava que, para ser uma pessoa super espiritual, você tinha que viver uma vida isolada com Deus? Eu não estou falando algo que eu aprendi, irmãos. Estou falando algo que eu tenho vivido. Nós temos que abandonar as mesas para ficar só com a palavra. Fale comigo: e nisso nasce a religião. A religião é uma vida desequilibrada tentando encontrar um Deus equilibrado. Todo religioso é alguém que tem uma vida desequilibrada, querendo encontrar um Deus equilibrado. O religioso não vai na academia e a saúde está sendo destruída. Tudo aquilo que o religioso ataca é algo que na vida dele precisava ser equilibrado, mas ele não sabe lidar com aquilo. Porque a nossa vida espiritual é uma vida de equilíbrio. A nossa vida espiritual é uma vida de equilíbrio. Sem equilíbrio não há espiritualidade, sem equilíbrio há hipocrisia. Sem equilíbrio não há espiritualidade, sem equilíbrio há hipocrisia. O que é interessante é que no momento que esses homens abandonaram o equilíbrio, olha, eles formaram o clero dos 12, o G12, o grupo dos 12. E nesse grupo dos 12 ninguém entrava mais. E nessa de abandonar as mesas, eles tiveram que levantar uma pessoa por fora para começar a servir as mesas. Leia comigo a sua Bíblia ainda em Atos 6, versículo 3. Atos 6, versículo 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre quem? Vós. Olhe o desprezo dos apóstolos. Escolhei vocês mesmos. Não somos nós que vamos escolher. Estamos muito tempo passando com a palavra. Estamos muito tempo sozinhos com Deus. Escolha vocês entre vós. Olha o desprezo desses apóstolos. Escolha dentre vós 7 homens de bom testemunho, de bom quê? Quem pode falar alto? De bom? Cheios e de o quê? Os quais encarregaremos deste ministério. Era como se Pedro estivesse dando uma missão quase impossível para o povo arrumar. Porque na cabeça dos 12, só os 12 eram pessoas desse perfil. Na cabeça dos 12, só os 12 eram pessoas desse perfil.
Mas no momento que o apóstolo Pedro lançou esse desafio, ele não sabia que no meio do povo, Deus já estava preparando homens para servir as mesas. Esse é o problema. A religião, ela fecha o quadro. Os homens religiosos, eles se fecham num quadro julgando ser únicos. Os religiosos, eles se fecham em um quadrado julgando ser únicos. Mas eles não sabem, enquanto eles estão se prendendo em um quadrado, Deus está levantando no meio do povo uma geração. Uma geração que não cresceu no meio desse clero, uma geração que nasceu fora disso. Uma geração que não cresceu no meio desse conceito, uma geração que nasceu fora desse conceito. Levante entre vocês homens para servir as mesas. Sabe o que é mais interessante? Quando as mesas começaram a ser servidas, as queixas deixaram de existir. Porque, querido, aonde existe espiritualidade sem amor para servir o próximo, a casa está dividida. Mas quando Deus levanta uma casa que, além de amar o Senhor, ama servir ao seu próximo, as queixas acabam. Querido, o que adianta ser uma pessoa super espiritual para Deus, se quem convive em você não vê Cristo em você? Você sabe quem é a maior testemunha de sua vida? É quem dorme e acorda com você todos os dias. O maior testemunho da sua vida é aquele que convive com você todos os dias. Aqui nós podemos mudar nossas vestes, aqui nós podemos mudar nossas roupas, mas quem convive com você sabe realmente quem você é. O sistema religioso, ele esconde o homem em uma estrutura onde ele diz que Deus está. Mas o sistema divino, ele revela que o amor dele está em nós por meio das pessoas que nós servimos diariamente. Amado, se as pessoas que vivem com você, ela tem prazer de viver com você, era porque ela se sente servida por você. Mas se as pessoas que vivem com você, ela tem desprazer em viver com você, é porque o seu serviço está ineficiente. Levantai entre vós homens, e esses homens sirvam as mesas. Sabe o que é interessante? Aqueles que servem as mesas nunca são esquecidos, porque quem come em um lugar onde é bem servido sempre volta para comer lá. O problema é que, enquanto muitos homens estão se julgando ser únicos, Deus está levantando pessoas que vão ser eternizadas em outras pessoas. Mas nós estamos vivendo dentro de uma geração tão doente, que hoje é mais capaz eu chorar pelo que eu sinto, do que estender a minha mão por aquilo que alguém está sentindo. Nossos cultos se tornaram uma bacia onde os nossos problemas são vomitados todas as semanas. Enquanto que as nossas reuniões deveriam ser um ambiente de celebração. Você acredita que quando você entrou aqui, Deus não vai resolver o seu problema aqui? Porque talvez o seu problema não seja o seu problema, talvez você seja o seu problema. E Deus não vai resolver o seu problema, porque o problema vai voltar a aparecer, porque o problema não é o seu problema, o problema é você que é o seu problema. E muitas vezes nós entramos em reuniões esperando que os problemas vão sumir, e Deus está dizendo: quando você entra em uma reunião, você não entra para que eu resolva o seu problema, você entra para que eu resolva você que é um problema. Porque quando nós entramos em uma reunião, entramos na glória dele, e na glória dele ele não resolve as coisas, ele me resolve nele. Quando Isaías viu a glória de Deus, Deus não resolveu as coisas, Deus resolveu ele, que era o problema dele. Ele disse: ai de mim que habito no meio de povos de lábios impuros. Quem era o problema? Era o que Isaías tinha, ou ele era o problema? Nós estamos vivendo em uma geração de nossos cultos, é o lugar onde eu deposito os meus problemas. E desculpa, um culto não é para isso. Esses homens, levantados no meio do povo, para servir as mesas, começaram a se destacar. Olha para o seu irmão e diga para ele: quem serve, achará destaque. Fale para o seu irmão: quem serve, achará destaque.
Segura a mão dele e diga: quem serve achará destaque. Posso ouvir glória a Deus? Enquanto aqueles 12 estavam presos sozinhos com o Senhor, existiam 7 homens que começaram a servir as pessoas, as famílias. Eles começaram a servir de mesa em mesa. Eles começaram a servir de família em família. E sabe qual é o mistério, Sila, do reino de Deus? Que quando eu sirvo, eu sou servido. Aleluia! Esse é o mistério do reino de Deus. Jesus disse: quando você pedir um copo de água para uma pessoa, um profeta, você receberá galardão de profeta, porque no reino de Deus, quando eu sirvo, eu sou servido. Agora você entende que muitas áreas infrutíferas da nossa vida é resultado da nossa falta de servir? Porque se eu não sirvo, eu não sou servido. Querido, fazer a obra de Deus não é estar em um prédio fazendo coisas, isso faz parte, não é o todo. Fazer a obra de Deus é entender que Ele te habilitou para ser um servo para a humanidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês: nós devemos muito ao mundo. Levante suas mãos aos céus e diga: eu devo muito ao mundo. O que eu devo ao mundo, pastor? Primeiro, você deve ao mundo uma representação fiel do seu Deus. Jesus não virá pregar o evangelho para o mundo, Jesus já veio. E quem irá confirmar que esse evangelho é verdade não é Ele através de nós. Devemos ao mundo uma representação fiel dele. Querido, ser crente está além de carregar um livro. Ser crente é entender que eu fui posicionado para ser um representante genuíno. Nós devemos ao mundo, devemos uma representação fiel ao mundo. Querido, as áreas da sua vida que não glorificam a Deus irão glorificar outro ser que não é Ele. Enquanto nós não entendermos que a nossa vida é uma vida levantada para representar um Deus perfeito, iremos viver uma vida vazia. Nós devemos ao mundo. Sabe, essa rua onde você mora, você deve a ela. Sabe, essa família onde você vive, você deve a essa família. Esse trabalho onde você trabalha, você deve a esse trabalho. Eu devo o quê, pastor? Porque Deus te habilitou para Ele ser visto através de você nesses lugares onde você vive. Enquanto eu não entendo essa minha responsabilidade, eu terei uma vida vazia dessa vida. Fomos habilitados para uma representatividade fiel e genuína. E quando eu não entendo isso, a minha vida irá se parecer com tudo, menos com Jesus. A segunda coisa que você deve ao mundo é: você deve ao mundo uma resposta. Você deve ao mundo o quê? Uma resposta. Você deve ao mundo o quê? Uma resposta. E eu te pergunto, o que o mundo deve a você? Nada. Mas você já percebeu que quando você faz as coisas para as pessoas, você quer sempre a resposta delas? E quem deve a resposta para elas, não é elas, mas você a elas. Porque o Deus que habita em você é aquele que tem em mente todos os problemas da terra resolvidos. Para todas as áreas da vida, Deus tem na mente dele um problema solucionado. A questão é que Deus não pode solucionar um problema se os seus filhos não responderem a essa solução. Na profissão que você tem, na área onde você estuda, no campo onde você atua, em todas as áreas da sua vida, Deus tem uma solução para essas áreas. Querido, não é um cientista que dará resposta ao câncer. Querido, não é um cientista que dará resposta à esclerose. Amado, não será um engenheiro humano que dará resposta a como não deixar que um prédio seja derribado em um grande abalo sísmico. Não são os seres naturais que carregam essas respostas. Todas essas respostas estão na mente do nosso Senhor. Mas como a terra foi dada aos filhos, o pai não pode fazer nada por ela se os filhos não entenderem a sua profissão, a sua posição.
Amados, nós devemos uma resposta ao mundo. Aonde você trabalha, a profissão que você tem, você não está ali para ganhar dinheiro, você está ali para ser um canal de respostas de Deus naquela área, naquele lugar, naquele ambiente. Se eu não entendo que eu sou essa resposta, quem será? Ou você quer que pessoas que não amam a Cristo, que ridicularizam seu Deus, ensinem a próxima geração nas faculdades corrompidas que nós temos? Ou você quer que na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, os professores que estão ensinando que sexualidade é opcional, ensinem a próxima geração essa mentira disfarçada como verdade? Mas os crentes estão querendo combater leis. Os crentes estão querendo ir para o Congresso. Amado, não tem como mudar aquilo. A nossa posição não é combater leis. A nossa posição é carregar respostas. Sabe por que Nabucodonosor se curvou à autoridade de Daniel? Não porque Daniel era inteligente, mas porque Daniel entendeu a resposta que Deus tinha para o problema daquele rei. Você sabe por que Faraó se curvou a José? Não era porque José era um grande homem, mas porque Faraó entendeu que José tinha uma resposta de Deus para o problema que ele tinha. E qual é a resposta de Deus através de você para essa geração? Você já viu que a maioria dos nossos cultos nós tiramos a responsabilidade das pessoas e jogamos tudo isso para Deus? Mas Deus está nos dando uma responsabilidade nessa noite. Você deve ao mundo. Você deve ao mundo. E o que você deve ao mundo, o que você tem que pagar, e Deus já te deu a resposta e você ainda não pagou, Deus irá cobrar de quem ainda está devendo. Amado, se José não entendesse que ele devia ao Egito, toda a sua geração iria morrer de fome. Muita gente tem que entender que a ideia de ser igreja transicionou. Estamos em uma nova estação. E nessa nova estação não são minhas dores que importam no culto. Nessa nova estação é o desenho dele que importa a ser manifestado. A terceira coisa que você deve ao mundo. Qual é a primeira? Quem se lembra? Quem se lembra qual é a primeira? A primeira, o que você deve ao mundo? Uma representatividade fiel. A segunda coisa que você deve ao mundo, o que é? Uma resposta para a solução dos problemas. E a terceira coisa que você deve ao mundo, levante suas mãos e fale: amor. Amor. Agora eu te pergunto, como você que carrega Cristo e não ama, quer cobrar ser amado por um mundo que não tem esse amor? As pessoas se doem quando são perseguidas no trabalho por alguém que não tem o Senhor. As pessoas se doem quando são perseguidas na faculdade por alguém que não tem o Senhor. Querido, se você tem o Senhor e tem dificuldade de amar, imagina que não tem. Como você quer ser amado por alguém que não tem como amar? Querido, o que o mundo diz que é amor, não é amor, é afeto. O que o mundo diz que é amor, não é amor, é um afeto. Uma mãe que não tem o Espírito Santo não tem como amar o seu filho. Ela tem afetividade, mas não ama o seu filho. Um pai que não tem o Espírito Santo não tem como amar o seu filho. Ele tem afetividade, mas não tem como amar. Porque o amor não é resumido por um sentimento bom. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. E se essa pessoa não habita em uma pessoa, não tem como essa pessoa conhecer o amor. Temos que definir o que realmente é ser amado. Ser amado não é se sentir bem. Como nós definimos o amor? Grita para mim, pergunte como? Mais alto, como? Nós definimos o amor quando nós nos doamos a morrer por alguém que nos odeia. Meu Deus! Como eu sei que eu amo? Quando eu em minha vida não tenho mais inimigos.
enquanto eu tiver inimigos, eu não amo. Eu tenho afetividade. Quais eram os inimigos que Jesus tinha? Pilatos era inimigo dele? Herodes? César? Nenhum. Diante de Pilatos, ele ficou calado. Diante do seu traidor, ele falou: meu amigo. Meu Deus! Quem ama não tem inimigos. Verdade, Jesus. Quem ama não tem inimigos. Enquanto a igreja não retomar uma posição de representatividade legítima, enquanto a igreja não for fiel a ser uma resposta para o mundo, e enquanto a igreja não expressar esse amor genuíno para esse mundo órfão, nós nunca sairemos do clero para as mesas. Nós nunca sairemos dos cleros para a mesa. E seremos pessoas aonde iremos nos curvar ao que homens pensam, iremos amar o que o homem diz que nós devemos amar, iremos fazer o que a naturalidade diz que deve ser feito. Enquanto nós não entendermos que nós devemos ao mundo, e querido, deixa eu te falar algo, você me permite falar algo? O Espírito Santo manda eu falar algo para essa geração. Enquanto você não estiver disposto a amar quem te odeia, você é alguém que está na mesma posição de ódio como aquela pessoa. Sabe, esse papo de rancor, de mágoa, não cabe mais em nós. Esse papo de ressentimento, esse papo de ferida, não cabe mais em nós. Porque a vida que vive em nós, querido, sabe qual é o maior sinal de que Cristo não vive em você? Porque você aceita voluntariamente aquilo que Ele nunca aceitaria. Como saber que Cristo não vive em mim? Porque eu aceito voluntariamente aquilo que Ele nunca aceitaria. Em muitos, Cristo está lá, mas está em um quarto dormindo. Em outro, Cristo está lá, mas está acordado e vivendo. Aleluia! Qual é o maior sinal de que Ele está acordado e vivendo em você? Porque as coisas que Ele não aceitaria, você também não tem prazer de ter elas em sua vida. Como tem sido natural ter ódio de pessoas, irmãos? Como isso tem sido normal? Amados, como tem sido normal pregações de intrigas nos púlpitos? De intrigas, de afrontas contra seres humanos. O quanto a nossa geração ama isso, aplaude a isso, e chamamos isso de um culto espiritual, e chamamos isso de um ambiente profético, e chamamos isso de um lugar onde a glória de Deus está. Querido, aonde a carne fala, a serpente come. Porque a comida da serpente é a carne alimenta a serpente. Aonde você sente a sua carne confortável, é um lugar aonde não é a glória que habita, é a serpente que se alimenta. E para a serpente se alimentar, ela precisa de muito pó para comer. Então nós resumimos uma reunião de glória quando alguém fala o que a minha alma deseja. Mas aonde o pó está, onde a carne habita, só a serpente come. Porque a comida do pecado é a carne, e a comida do pecado é a carne, e a comida da carne é a morte, e a comida da morte é da serpente. Dá um braço lindo nesse seu irmão, diga para ele: nessa noite vamos entender uma coisa. Existem mesas preparadas, e você precisa entender qual é a minha responsabilidade. Se animam e lê comigo o versículo 7, já estou acabando. Se animam? Versículo 7. E a palavra de Deus era o que? Divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé, porque a igreja agora começou a crescer de forma certa. Versículo 8, eu queria que toda a igreja lesse comigo o versículo 8 em alta voz. 1, 2, 3 Sim.
que coisa, irmãos? Levante suas mãos aos céus. Diga comigo: a minha vida será equilibrada. Diga: a minha vida será equilibrada. Diga: enquanto os 12 queriam passar a vida solitários com Deus, achando que esse era o caminho para ser cheio do Espírito Santo, Deus levantou uma geração que passava tempo com Ele, mas servia as pessoas, e Ele se encheu dessa glória na mesma medida. Uma geração de servos está sendo levantada nesse tempo. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é um lugar onde eu vivo para Deus e eu dei, meu irmão. O Evangelho é um lugar onde Deus e meu irmão para mim é a mesma coisa. Querido, você sabe como eu posso definir na sua vida o quanto você ama a Deus? O medidor do quanto você ama a Deus é um medidor de quanto você ama o seu irmão. João disse: ninguém diga que amas a Deus se ele não ama o seu irmão. Então, para quem ama a Deus, não existe lugar de falar mal de um irmão, porque a medida de como eu amo a Deus é baseada na medida de como eu amo o meu irmão. Como eu defino, Del, o quanto eu amo meu irmão, o quanto eu amo a Deus, o quanto eu te amo? Porque se eu não for capaz de te amar, esse amor que eu digo que eu sinto por ele é mentiroso, não existe. O quanto é natural deixar de amar as pessoas, e o quanto é bizarro no Evangelho sem amor. O quanto é encaixável, seria a palavra certa? Encaixável, né? Que não se encaixa. Dizer que ama a Deus e vive uma vida em guerra com as pessoas. Você sabe qual era a maior guerra de Jesus? Você sabe qual era a maior guerra que Jesus tinha? A maior guerra que o Cristo tinha era contra o Jesus. A maior guerra que o Cristo tinha não era contra Satanás. A maior guerra que o Cristo tinha era contra o Jesus. Porque o Deus que habitava nele tinha que vencer a carne que estava nele. A maior guerra de Jesus não foi contra os demônios. Isso é lindo ali. A maior guerra de Jesus foi contra ele mesmo. Se anime, dá um abraço com essa pessoa e falar para ela assim: vamos fazer um churrasco com essa carne. Diga para ela: vamos fazer um churrasco com essa carne, vamos. Pergunta ela aí: o que é que tem aí? Cupim, picanha? Pergunta ele. Costela. Pergunta ele: chupa-molho. O que é que rola aí? O que é que sai daí? Pergunta assim: o que é que sai daí? É o chupa-molho aí, é? Quem está me acompanhando, queridos? Quero ler o último texto para liberar vocês. Versículo de número 9. Deus levanta uma geração para servir nas mesas. Mas no versículo 9 acontece um problema. Entretanto, levantaram-se alguns. Levantaram-se quem? Alguns. Que pertenciam ao quê? Que pertenciam ao quê? Querido, sempre quando alguém começar a viver em graça, aqueles que vivem nas sinagogas irão se levantar para tentar turbar essas pessoas. Os religiosos odeiam quem vive em liberdade, querido. Os religiosos odeiam quem anda em liberdade. Porque para eles, quem anda em liberdade é alguém que eles deveriam ser, mas não conseguem ser, porque tem que manter a sua reputação. Você se lembra de Nicodemos, que foi visitar Jesus? Nicodemos, ele reconhecia que Jesus era o cara. Nicodemos reconhecia que Jesus era o mestre.
Mas na hora de Nicodemos abrir mão da reputação dele, ele falou: não, Jesus, você anda de um lado e eu ando de outro. Porque o maior problema, querido, da religião é que quando ela vê um filho vivendo liberdade, ele diz assim: por que Leila usa esses brincos? Por que Leila vive dessa forma? Porque, querido, quem está preso sempre vai invejar quem está livre. Quem está preso sempre vai invejar quem está livre. Quando a geração que serve à mesa se levantou, os membros da sinagoga Clarinha começaram a procurar essa geração e falou assim: com que autoridade você está servindo as pessoas? Com a autoridade que a religião nunca terá, a autoridade do amor. Essa palavra se tornou uma palavra tão vazia que parece que quando ela é dita não há mais impacto. Mas quando essa palavra é dita com genuinidade, né? Genuidade, não é isso? Genuidade, né? Quando essa palavra é dita com verdade, acho que é falar bonito, podia simplificar. O nosso espírito entende a responsabilidade de vivermos dessa forma. Entende isso aí? Os membros da sinagoga não se levantam quando uma geração que serve à mesa começa a funcionar. Porque, querido, é muito difícil ver alguém que ama, mas é muito fácil ver alguém com a cabeça cheia de conhecimento. Posso falar uma coisa para vocês? De verdade? É mais fácil você ir em uma esquina e encontrar a revelação do que você ir em uma esquina e encontrar o amor. É muito mais fácil você ir em uma esquina e encontrar uma profecia do que em uma esquina ser amado de verdade. Porque, querido, o ser humano está dando valor a coisas que se passam, enquanto que aquilo que permanece é raro de se achar. Você vai dizer que a mula profetizou, mas você nunca vai dizer que a mula amou. Porque até um animal profetiza, mas somente os filhos amam. Porque até um animal profetiza, mas somente os filhos amam. Até um animal tem uma palavra profética, mas somente os filhos amam. Chegou o tempo onde o amor não será um elemento raro. Chegou o tempo onde uma geração se levanta e amar não será custoso, amar será natural, amar será natural, amar será natural, 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 natural. Não iremos nos assustar quando encontrarmos alguém que ama. Iremos achar que é normal, porque é normal amar e ser amado. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Querido, talvez você entrou aqui nessa noite tão vazio desse amor, e entrou aqui com um sentimento, com a natureza de orfandade tão aflorada em você. Ou talvez você tenha orado tanto para Deus pedindo poder na sua vida, e Deus está falando com você: muda a oração, eu não quero te dar poder, eu quero te encher de amor. Eu quero te encher de amor. Talvez você passe a vida inteira orando para Deus te dar coisas que são secundárias. E, querido, você serve um Deus objetivo. Você serve um Deus que começa do começo, Ele não começa do final, amém? Deus nunca vai dar poder a um homem que não é capaz de amar, porque dar poder a quem não ama é tornar um ditador entre os homens. Então essa noite é uma noite de nos reposicionarmos nesse amor, nesse vazio que você está sentindo, nesse vazio que é orar, que é buscar a Deus. Querido, aquele que é vazio de amor, ele não está apto a buscar a Deus.
Aquele que é vazio de amor, ele não está apto a buscar a Deus. Aquele que é vazio de amor, por mais que ele corra atrás de Deus, o seu interior sempre vai ser um sepulcro vazio, caiado. Então, a sua dificuldade não é buscar a Deus, a sua dificuldade é amar aquele que você está buscando. E o Senhor está nos reposicionando e reposicionando essa geração. Talvez você entrou aqui nessa noite e o seu interior está tão seco, e você diz: eu busco a Deus, eu não sinto mais um arrepio. Talvez você entrou aqui dizendo: eu quero sentir alguma coisa, e até agora você não sentiu nada. Querido, a falta de sentir e não sentir não é um problema de culto. A falta de sentir ou não sentir é um problema de amor. Porque quem não ama não será aquecido com a presença dele. Porque o amor atrai o amor. Porque o amor atrai o amor. Ele só vai aquecer uma vida com a sua presença dele quando essa vida quiser o amor que ele é. O amor atrai o amor. O amor atrai o amor. Esse tempo de sequidão se encerra hoje em sua vida. Esse tempo de sequidão se encerra hoje em sua vida. Porque uma cachoeira de amor é liberada nessa noite. Uma cachoeira de amor é liberada nessa noite. Uma cachoeira de amor é liberada nessa noite. Vamos adorar, levanta a adoração, vamos adorar. Uma cachoeira de amor se libera nessa noite. Uma cachoeira de amor se libera nessa noite. Amados, os dons são segundo plano. Amados, a prosperidade é o segundo plano. Amados, a alegria é o segundo plano. Ele não começa nada pelo secundário. Ele não começa nada pelo secundário. Nada pelo secundário. Ele é o amor, e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferença. E quero aprender a perdoar com Jesus. E eu também não merecia, e Ele me perdoou. Somos filhos de Deus Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é o amor. Leva suas mãos ao céu. Quero amar. Desfrute a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. muitos problemas que você tem vivido com a sua família. É o que queres, não são problemas por causa do defeito dos seus familiares. viva o amor. São problemas porque talvez você deixou de amar. E querido, quem deixa de amar vê problema em tudo. Quem deixa de amar vê problema em tudo. Quem deixa de amar vê problema em tudo. Sabe por que muita gente abre mão do seu esposo ou da sua esposa? Porque quem deixa de amar vê o seu cônjuge como um problema. Sabe por que muitas pessoas abandonam o Senhor no meio da caminhada? Porque quem deixa de amar vê tudo como um problema. Vê a igreja como um problema, vê irmãos como um problema, vê a família como um problema. Mas o problema não é que eles são um problema. O problema é que não ter amor é ter um problema. 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 Senhor, nós oramos pelos seus filhos. E pedimos por sua graça que o
no interior deles possam a ser as coisas reidratados com seu amor. e ao próximo Corações reidratados, a mim mesmo corações reidratados, importar aonde há lugar para lágrimas de gratidão, todo meu irmão, aonde há lugar para lágrimas de se gratidão. fosse minha dor, Corações reidratados, aonde perdoar não é difícil, que queres de mim, aonde perdoar é natural, porque a vida que habita em mim é uma vida perdoadora. Porque a vida que habita em mim é uma vida perdoadora. Todas as peças da sua vida só serão reencaixadas quando você deixar que Ele comece tudo do princípio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Antes dele morrer, antes dele fazer tudo, Ele amou primeiro. Porque tudo começa do amor, querido. Sem amor você nunca vai encontrá-lo. Sem amor você nunca vai encontrá-lo. Sem amor você nunca vai encontrá-lo. Sabe, essas sujeiras que você carrega e te impede de amar, esses lixos que você se acostumou a viver com isso, esses lixos que você se acostumou a viver falando de pessoas, isso que você se acostumou a viver tendo sentimento negativo de pessoas, querido, não são coisas normais, não faz parte da sua natureza, não são coisas normais. Nós fomos desenhados para amar, fomos desenhados para amar. Esses lixos que impedem que isso seja uma realidade, tudo isso tem que ser vomitado da sua alma. E como eu vomito essas coisas da minha alma, pastor? Como eu vomito essas coisas da minha alma? Entendendo que é necessário começar de novo. Entendendo que é necessário começar outra vez. Entendendo que é necessário começar do começo. Lembra-te de onde caíste. Começa do começo. Lembra-te de onde tropeçou. Comece do começo. Talvez você esteja carregando tanta culpa hoje que é difícil voltar para o começo. Talvez você é vítima de uma traição, ou talvez você foi o alvo da traição. Talvez você seja vítima do ódio, ou você talvez seja o alvo do ódio. E você fala: como eu vou voltar para o começo carregando esses sentimentos? Como eu vou voltar para o princípio carregando essa dor em mim? Esse não é o seu trabalho de tirar isso de você, querido. O trabalho disso ser tirado de você não é seu. Apenas se curve ao que Ele quer fazer. Apenas se renda ao amor dEle. Apenas se renda ao amor dEle. O seu trabalho é só vomitar. O seu trabalho é só vomitar. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Seja banhado de amor. Seja banhado de amor. Seja banhado de amor. Um sopro de amor. Um sopro de amor. Um sopro de amor. Um sopro de amor. Deus me ama, Um sopro de Ele amor. está sempre de braços abertos pra mim. Um sopro de amor. 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 Me amou, Um sopro de amor. oh,
Senhor está ministrando ao meu coração. Ele me amou. Me baixou, por favor. O Senhor está ministrando ao meu coração. Que tem umas pessoas que o Senhor colocou no seu coração para ministrar em outras vidas. Saia do seu lugar e ministre a um irmão que o Senhor te direcionar. Eu sinto no meu espírito que o Senhor está te dando pessoas no seu íntimo. E você deve ser fiel a esse chamado dele. Saia do seu lugar e ministre em quem o Senhor está te confiando nessa noite. Que amor é esse? Que amor é esse? Que nos atrai, que nos atrai, que nos atrai ao teu coração, teu coração. Que amor é esse? Que amor é esse? Que nos atrai, Atrai, que nos atrai ao teu coração. oh, Que amor é esse que nos atrai, que nos atrai, que nos atrai ao teu coração. Que amor é esse que nos atrai, que nos atrai, querido, seja consolado, seja consolado, seja consolado, seja consolado, seja consolado por esse amor, por esse amor, por esse amor, por esse amor, por esse amor. Seja consolado por esse amor, por esse amor, por esse amor, por esse amor. E que nos atrai, e que nos atrai ao teu coração. Que amor é esse que nos atrai, que nos atrai ao teu coração. Que amor é esse que nos atrai e que nos atrai ao teu coração. Que
que amor é Talvez na sua vida você esteja vendo defeito em tantas coisas. que nos atrai, E o Senhor está dizendo que o único defeito é que você está vazio de amor. Não são as coisas que estão erradas. É que a falta de amor distorce tudo, querido. A falta de amor distorce tudo. Sabe, esse vazio não é alguém que vai encher. Não é alguém que vai encher. É você que deve se curvar a esse amor. Leva suas mãos aos céus, o amor do Pai, a graça do Filho, as súplicas e consolações do Espírito Santo sejais com toda a igreja espalhada sobre a face da terra. E os filhos do amor, os filhos da luz, os filhos da vida, os filhos do equilíbrio, os filhos da alegria, dizem: Jesus é o Rei desse lugar.